Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Hoje, pela série Exercícios, nós vamos apresentar algumas figuras de maniabilidade. Como nós já dissemos noutra ocasião, maniabilidade é uma condição que exprime a qualidade de ser manejável, e isso se refere ao conjunto, não é? Maniabilidade tanto do cavalo quanto do cavaleiro. E para nós atingirmos essa condição de maniabilidade, existem alguns exercícios denominados figuras. Nos treinamentos que nós conduzimos, nós utilizamos 17 figuras de maniabilidade. Existem vários modos de execução dessas figuras. Nós vamos então comentar aqui alguns deles. Muito bem, então uma figura de maniabilidade pode ser executada com o cavaleiro estando ao chão ou estando montado. Vamos começar falando sobre os trabalhos de chão. O primeiro modo de execução seria com o cavalo sendo conduzido pelo cabresteamento lateral. No cabresteamento lateral, o cavalo pode executar a figura ao passo, ao trote e ou marcha, ao galope e nas duas mãos de direção, ou seja, à direita ou à esquerda. Temos também os trabalhos realizados à guia, no qual o cavalo poderá ser trabalhado nos seus 3 andamentos e nas duas mãos de direção. Nós temos ainda o trabalho de rédeas, conduzido ao chão, no qual o cavalo também poderá ser trabalhado nos 3 andamentos e nas duas mãos de direção. E, por fim, o cavaleiro poderá executar a figura de maniabilidade estando montado. E também, como nos outros casos, o cavalo poderá ser trabalhado nos seus 3 andamentos e nas duas mãos de direção. Portanto, nós temos 24 maneiras diferentes de executar uma figura de maniabilidade. Então, vamos usar o termo modalidade, seriam 4 modalidades de execução, sendo elas o cabresteamento lateral, os trabalhos à guia, o trabalho de rédeas feito ao chão e o trabalho montado. Muito bem, então, a título de ilustração, nós vamos escolher uma dessas figuras, denominada elípticos sobrepostos, e vamos executá-la de 8 maneiras diferentes. Essas maneiras serão as seguintes: nós vamos adotar cada uma das modalidades, ou seja, as 4, não é? O cabresteamento lateral, o trabalho à guia, trabalho de rédeas feito ao chão e o trabalho montado. E em todas elas nós executaremos a figura em 2 andamentos, ao trote e depois ao galope. Lembrando que nós vamos suprimir as execuções no andamento passo e em cada vez que o exercício for realizado, nós escolheremos uma das possíveis mãos de direção, ou seja, esquerda ou direita. Se nós executássemos cada uma das 4 modalidades nos 3 andamentos, seriam 12 maneiras diferentes, não é? E se essas execuções fossem realizadas à mão direita e à mão esquerda, totalizariam 24 maneiras. E para fechar a conta, como são 17 figuras, cada uma delas sendo executada de 24 maneiras diferentes, totalizariam 408 exercícios para o aprimoramento da maniabilidade do conjunto cavalo-cavaleiro.